Caros amigos, camaradas, uma forte saudação a todos os presentes, aos trabalhadores e ao povo de Grândola. Está a aproximar-se o dia das eleições para a Assembleia da República. Estamos a escassas 3 semanas. Umas eleições importantíssimas cujos resultados terão uma grande influência na evolução imediata da vida política nacional. Eleições forçadas por aqueles que consideraram que já fomos longe demais nestes últimos anos com a política de defesa, reposição e conquista de direitos e condições de vida para os trabalhadores e o nosso povo, que as forças da CDU, em grande medida, determinaram com a sua iniciativa e a sua proposta. Sim, camaradas, estas eleições, ao contrário do que afirma o PS e o Presidente da República, eram para todos eles desejadas e por isso a esforçaram, cada um agindo à sua maneira e visando o central objetivo de fugir da ação e do condicionamento das forças da CDU para assegurarem um qualquer arranjo para mais decididamente levar a água ao seu moinho, ao moinho do grande capital, perpetuando a sua política de sempre, parcialmente interrompida em 2015. É nisso que estão empenhados. Sim, uma maioria absoluta com que sonha o PS, ou os arranjinhos com que o PSD, que também já se preparam, visam livrar-se do PCP e do PEV, da sua influência, das suas propostas a favor dos trabalhadores e do povo. Atiraram com o país para as eleições e disso não se duvide, porque ambicionam ver garantida, sem sobressaltos, a política de direita para assegurar os interesses daqueles que, à custa dos trabalhadores e do povo, têm acumulado riqueza e fortuna e assim continuam. Veja-se, quem valorizou neste ano que findou o património dos grupos económicos que estão na Bolsa, os ganhos bolsistas dos senhores do Pingo Doce, da SONAI, da NOS e por aí fora, são 3,5 mil milhões de euros. E não estamos a falar dos dividendos, porque isso são outras contas e milhões a somar aos ganhos bolsistas. Entretanto, os trabalhadores e as populações enfrentam crescentes dificuldades com a carestia de vida. É isso que as forças que representam os interesses do grande capital e da submissão aos interesses da União Europeia quiseram e querem garantir, fingindo agora grandes disputas e alimentando uma campanha eleitoral bipolarizadora, construída à volta da falácia de que estas eleições são para eleger primeiro-ministros, ou que é decisivo é saber qual é o partido mais votado para governar. Mas nós estamos cá. Estamos cá e vamos para estas eleições determinados para defender o que se conseguiu e para tudo fazer para assegurar novos avanços e soluções para os problemas do povo e do país. Eleições que são, ao contrário do que querem fazer crer, para eleger deputados à Assembleia da República. Deputados e só deputados. Será a correlação de forças que se formar da Assembleia da República que determinará as soluções governativas. E quanto mais pesar a CDU, mais pesará na definição dessas soluções que sirvam o progresso económico e social do país. Nestes últimos anos, pela experiência vivida, muitos mais portugueses reconhecem e sabem quão importante é ter deputados vinculados com os interesses dos trabalhadores e do povo, deputados eleitos pela CDU, e quão importante é ter esta força reforçada. É esta força que se apresenta aqui com uma lista de candidatos, com provas dadas, na luta pelos direitos, pelo desenvolvimento, pela defesa daqueles que vivem e trabalham em toda esta região e à qual se acrescenta a mais-valia de um profícuo trabalho realizado na Assembleia da República pelos eleitos da CDU, neste círculo eleitoral de Setúbal, nos quais se inclui a Paula Santos, primeiro nome da lista de candidatos da CDU às eleições de 30 de janeiro, quer pelos outros deputados do PCP e do PEV. Por isso estamos nesta batalha com confiança. Com confiança porque temos uma lista para servir os trabalhadores e as populações, tal como temos uma política com soluções e trabalho realizado.
os trabalhadores e o povo português sabem que as forças da CDU nunca desperdiçaram nenhuma oportunidade para melhorar as suas vidas. Provamos, pela intervenção das forças da CDU, que é possível fazer andar para a frente as condições de vida e do povo. E assim foi, quando foi preciso afastar PSD e CDS do governo para, com a nossa iniciativa, encetar um caminho de defesa, reposição e conquista de direitos, vencendo muitas e grandes resistências. Dizem alguns que estamos com a votação no Orçamento do Estado, que estávamos a abrir a porta à direita. Pode-se dizer que é verdade. Abrimos a porta para que saíssem, para que fossem afastados do poder, pela luta, pela intervenção do PCP e da CDU. Sim, os trabalhadores sabem quanto pesaram as forças da CDU e quanto contou o PCP e o PEV nessa importante batalha de 2015, quando o PS felicitava PSD e CDS pela vitória eleitoral e confessava a sua vontade de os deixar permanecer no governo. Esse PS, que nestes últimos 2 anos convergiu com o PSD e CDS e os seus sucedâneos na maioria das votações na Assembleia da República, incluindo para chumbar dezenas de propostas do PCP. Hoje vemos-los chamar a si a paternidade de medidas e soluções às quais resistiram e que nunca pensaram executar, porque o PS e o seu governo não queriam libertar-se das amarras que o mantêm preso aos interesses do grande capital. Foi o PCP e a CDU que contaram decisivamente para a reposição de vários direitos roubados, como salários, feriados, a eliminação das restrições à contratação de trabalhadores da administração local, o fim do corte nas pensões e o seu aumento extraordinário, a valorização do abono de família, o pagamento por inteiro do subsídio de Natal, a redução das taxas moderadoras, a redução dos custos com medicamentos, a gratuitidade dos manuais escolares, creche gratuita, a eliminação do pagamento especial por conta, entre outras medidas. E quando se tornou necessário enfrentar os impactos da epidemia, encontrar soluções e corrigir aspectos gravosos que tinham sido impostos no orçamento suplementar de 2020, contra o qual o PCP votou, foram as forças da CDU que contaram por reverter, garantindo o pagamento de salários por inteiro aos trabalhadores em regime de layoff, antes recusado. Mais proteção social a quem tinha ficado sem meios de sobrevivência. Isso respondeu a muitas exigências que se colocaram ao Serviço Nacional de Saúde. Medidas que nos orgulhamos, que os trabalhadores e o povo, estamos certos, não esquecem. Há por aí uma mentirazinha a circular, melhor dizendo, uma mentirola, que o PS contribuiu para ampliar o que é necessário esclarecer. Falamos de reformados e pensionistas e do aumento extraordinário de 10 euros das reformas e das pensões. É uma falsidade dizer-se que não se podem aumentar as pensões agora em janeiro porque não há orçamento do Estado. Aliás, o Primeiro-Ministro, numa entrevista, disse precisamente o contrário há pouco mais de um mês, afirmando que podia aumentar, mas que não devia nem queria. Ou seja, camaradas e amigos, usam-se os pensionistas como arma eleitoral. De facto, o aumento das pensões de reformas só não acontece porque o governo não quer. Essa é que é a verdade. Os reformados e pensionistas sabem que os aumentos de 10 euros nas pensões foram criados pelas propostas e insistência do PCP. Insistência, sim, camaradas. Durante longos meses, durante muito tempo, nas conversas e no diálogo com o Partido Socialista, falar do aumento extraordinário era como que pôr o Partido Socialista aos saltos. Não queria. Usava o argumento, bom, tanto aumento extraordinário, qualquer dia isto é um aumento ordinário. Isto era um argumento que eles usavam. Pois a verdade é esta, camaradas. Ninguém se bateu mais por isso que o PCP.
pensões de valor mais baixo foram aumentadas em 50 euros. Isto é obra do PCP. E se um número significativo de reformados tem hoje, no final do ano, mais 700 euros do que tinha em 2015, isso deve-se ao PCP e à CDU. Camaradas e amigos, se não se foi mais longe, foi porque o governo insistiu, ora impedindo que se alargasse o aumento a todas as outras pensões, incluindo dos que mais descontaram, ora adiante para agosto, em vez de começar em janeiro. Mas ao mesmo tempo que se manipula a realidade e se cria a ilusão de que os reformados têm aumentos garantidos no futuro, esconde-se, tal como faz o PSD, que o que querem, na verdade, e sempre defenderam, e continuam a defender, é a aplicação de uma lei da sua autoria que condiciona a atualização das pensões à evolução do crescimento económico. Sim, camaradas, proclama-se aos 7 ventos em ano de eleições o aumento extraordinário que afinal foi proposto pelo PCP. O que devia ser para todas as pensões naquele mínimo 10 euros. E isto é omitido pelo governo do PS. Na verdade, se o aumento das pensões dependesse do PS e da sua dita lei, nenhum dos aumentos de 10 euros teria acontecido nestes anos. Pode ser que alguém se lembre e lhes lembre de lhe perguntar o que pensam fazer em 2023 e o que é que pensam fazer em 2024. Era bom que esclarecessem, que dissessem ao povo português o que lhes vai na mente. A resposta, se a verdade falasse mais alto, seria aplicar a lei do congelamento como sempre que estiveram sozinhos, uns e outros o fizeram. Há por aí muita promessa daqueles que durante anos governaram o país e que sempre adiaram. São promessas que o vento tem levado e que os próprios rapidamente esquecem passadas as eleições. A única garantia para assegurar o aumento das pensões de reforma, sem deixar reformados para trás e perder poder de compra, para assegurar o fim das penalizações e garantir a reforma por inteiro com 40 anos de descontos, até está na CDU, no seu reforço, que contou no passado e que mais contará no futuro com o voto reforçado dos trabalhadores, dos reformados do nosso povo. Sim, camaradas e amigos, a CDU contou e conta e contará para abrir caminho a uma outra política, para forçar soluções que outros resistem ou recusam dar. Estamos nestas eleições apresentando uma política com soluções para os problemas nacionais, para fazer o que é preciso, para não deixar adiar respostas quando há recursos e milhares de milhões de euros para, com a sua força, fazer o país andar para a frente. O acumular dos problemas exige que não se adiem respostas e soluções. É isso e só é possível com o reforço da CDU. Soluções como o aumento geral dos salários, do salário médio e do salário mínimo nacional, não amarrado às pressões do capital. Uma condição de justiça social e de desenvolvimento económico, essencial também para travar a imigração de milhares de jovens que estão a ser privados do direito a serem felizes no seu país. Não há futuro para um país baseado em baixos salários. Soluções para dar resposta no imediato, para enfrentar o aumento do custo de vida e não promessas remetidas sempre para as calendas, condicionadas à armadilha dos aumentos do PIB, como agora propõe o PS, na mesma linha de condicionamentos e condicionantes do PSD. Soluções que garantem que os direitos dos trabalhadores não continuem a ser triturados na legislação laboral inclinada a favor do grande patronato. Soluções como o combate à precariedade, à desregulação dos horários de trabalho, aos abusos, às arbitrariedades patronais, que são fatores de instabilidade permanente no trabalho e na vida, assim criando outras e melhores condições para compatibilizar a vida profissional e a vida familiar. As soluções para combater a quebra demográfica e apoiar a livre decisão de ter filhos, assegurando, entre outras medidas,
a efetiva gratuitidade das creches para todas as crianças com a construção de uma rede pública. Soluções para salvar o Serviço Nacional de Saúde de um caminho que levará à sua destruição se nada se fizer. Para fixar profissionais, valorizar os seus salários e carreiras, aumentar o investimento que garanta a todos, em todo o país, o acesso em tempo útil à consulta, ao exame, à cirurgia, ao médico e enfermeiro de família. Soluções para garantir o direito à saúde e não engordar do negócio dos grupos privados que aí estão para parasitar recursos públicos. Soluções para garantir às populações serviços públicos de qualidade, com uma distribuição equilibrada pelo território nacional, de forma a promover o seu bem-estar, a coesão territorial, combatendo as desigualdades e assimetrias de desenvolvimento entre o litoral e o interior, entre a cidade e o campo. Soluções para garantir o elevado nível de investimento público que assegure a manutenção do desenvolvimento das infraestruturas e equipamentos do Estado, no plano dos transportes, da rede rodoferroviária, que faltam para dar resposta aos problemas do desenvolvimento regional e ao desenvolvimento da produção nacional. Soluções para um correto ordenamento do território, para assegurar às populações um ambiente saudável e a salvaguarda dos recursos hídricos e da sua propriedade e gestão públicas. Soluções que tragam justiça fiscal, que garantam uma melhor distribuição dos impostos, que ponham quem mais tem e hoje foge ao pagamento dos impostos a pagar mais, desagravando o peso dos impostos sobre os trabalhadores, as suas famílias e sobre as micro, pequenas e médias empresas. Sim, sabemos quais são os grandes problemas do país e temos um programa e uma política com soluções. Construir soluções. É essa a garantia que os trabalhadores e o povo encontram na CDU. É essa a reconhecida ação do lado dos trabalhadores e do povo, em defesa dos seus direitos, que somam para as razões de apoio à CDU na hora em que cada um decide do seu futuro. Sim, os portugueses que querem ter a certeza que o seu voto é para fazer avançar o país, apenas têm um voto seguro que o garante, o voto na CDU. Sim, este é um voto que conta, que contará, como nenhum outro, para abrir um horizonte de esperança na vida deste país. No dia 30, os votos na CDU são os únicos votos que dão múltiplos e reforçadas garantias aos portugueses. É o voto que conta e que vai contar sempre, como nenhum outro, para derrotar a direita e os seus projetos de retrocesso social que o país conheceu e não pode esquecer, como o último governo do PSD e do CDS. O voto que dá garantias que os interesses dos trabalhadores e do povo não serão hipotecados aos interesses do grande capital, nem tampouco sujeitos às políticas de primazia da ditadura do déficit e das políticas de submissão aos grandes interesses do capital nacional e transnacional. O voto que, reforçado, servirá para inviabilizar as pretensões que querem o regresso ao bloco central de interesses e dos negócios, que tanto mal fez ao país e à democracia, com os casos de promiscuidade, de corrupção que alimentou. Esse bloco de alternância de poder entre PS e PSD e sem alternativa para o país. O voto que, reforçado, não apenas contará sempre, como será o primeiro e principal impulsionador da convergência em torno de uma política capaz de enfrentar a situação difícil, atual, e para a solução dos problemas concretos que os trabalhadores e o povo enfrentam. O voto que servirá para avançar na melhoria das condições de vida do povo e garantir o desenvolvimento soberano do país. Temos razões de confiança que no dia 30 esta força decisiva pode contar com o apoio de todos aqueles que querem ver resolvidos os seus problemas, querem ver soluções para os problemas da sua vida, querem olhar confiantes para o seu futuro. A todos eles reafirmamos o nosso compromisso de, ao seu lado, prosseguir a nossa intervenção na defesa dos direitos e condições de vida, da afirmação do interesse nacional por um Portugal desenvolvido e soberano. Sim, camaradas e amigos, neste período tão exigente, nestes últimos anos, muitos diziam que era impossível.
as creches, a baixa do preço dos transportes, os manuais escolares gratuitos, a recuperação do subsídio de Natal, por exemplo, que estava fatiado na altura. Tantos avanços que alguns, se disséssemos que íamos alcançar aquilo com a nossa ação, a nossa intervenção e a nossa proposta, diziam, lá estão eles. Provamos que, afinal, nesta matéria não há impossíveis. O povo que nos dê força, que dê força à CDU, e vão ver que teremos um país melhor. Viva a CDU!